Opa, informação nova a gente ainda gosta ainda mais aqui no De Primeira. Fique à vontade, eu ia te rolar a bola sobre a situação da W Torre, que é uma briga que a Leila Pereira está encampando de forma firme, e você vem informando disso no teu blog aqui no All Sport. Briga já do ponto de vista até judicial, com milhões e milhões em jogo, né, Lavieri? Sim, vamos lá. Tem a notícia que eu já publiquei, vou dar prioridade para que acabou de acontecer agora, pouquinho, perto das 11 horas, a Justiça Comum, ela suspendeu a execução que tinha... A Justiça Comum, na sexta-feira, entregou uma intimação para a W Torre para o pagamento da dívida de 127.900 e alguma coisa, a gente tem arredondado para 128. Então ela entregou na sexta-feira uma intimação para a W Torre pagar esses 128 milhões ou para dar alguma declaração, para explicar o que acontece. Tem algumas possibilidades, caso a W Torre reconhecesse a dívida, poderia pagar 30% à vista e parcelar o resto e tudo mais. Essa intimação ela foi entregue na sexta e o prazo para a resposta da W Torre era hoje, até meia-noite. E hoje, às 11 horas, saiu a suspensão dessa execução. Então é uma vitória, ainda que parcial, porque a gente sabe que vai para lá, vai para cá, vai recorrer e tudo mais, mas suspendeu a execução desses 128 milhões. Então a W Torre está comemorando bastante no momento, porque é uma suspensão de uma execução de uma dívida que está sendo discutida entre as partes, né? E aí, Azan, eu vou tentar explicar aqui, não sou advogado, mas essa briga do Palmeiras com a W Torre, ela corre em 3 frentes, né? Então tem a Câmara de Arbitragem, que discute alguns pontos do contrato e que nenhuma das partes pode se pronunciar a respeito, nem a W Torre nem o Palmeiras, porque a Câmara ela exige confidencialidade, ninguém pode falar do tema. O Palmeiras levou uma outra questão para outras 2 esferas. Na Justiça Comum, que é isso que eu expliquei agora, então na área civil, que eu expliquei agora que a Justiça... Em cima disso, Danilo, perdão te interromper, claro. A Justiça suspendeu, então, e é uma vitória da W Torre nessa briga, momentânea. É uma vitória parcial por enquanto, porque ainda tem que ver com o Palmeiras qual vai ser a resposta, se vai recorrer, como vai ser. Como acabou de acontecer, eu ainda nem consegui falar com o Palmeiras sobre o tema, só sei que essa foi uma decisão da Justiça, por isso já estou dando a notícia aqui. A Justiça decidiu assim. O que o Palmeiras vai fazer, o que a W Torre vai fazer, eu vou descobrir logo depois, e vocês fiquem ligados na minha coluna, já fazendo jabá, mas eu vou descobrir logo depois. Então, como eu vinha falando, essa é uma decisão da área civil. Ainda tem a decisão da área criminalística, que é da área do 23º Distrito de Polícia, que aí sim é a notícia que eu coloquei hoje de manhã. O Palmeiras, em maio, entrou com um pedido no 23º Distrito de Polícia, pedindo bloqueios de veículos, imóveis, contas da W Torre e de 2 diretores, Cláudio Macedo e Renato Lobo, pedindo o bloqueio desses carros, desses imóveis, quebra do sigilo bancário da Real Arenas, tudo isso num valor de até 128 milhões, que é o que corresponde a essa dívida que o Palmeiras tem. O advogado criminalista da W Torre sustenta que essa é uma discussão que deve ser feita na arbitragem e não tem nada a ver de apropriação indébita, como o Palmeiras diz. Já o advogado do Palmeiras reitera, fala, não, é uma apropriação indébita porque a W Torre não nos repassa nada há 8 anos e usa esse dinheiro que pertence ao Palmeiras para pagar suas próprias contas, suas próprias dívidas, como juros do Banco do Brasil, por exemplo. Então tem 2 versões. Neste caso, dessa área criminalista, ainda não há uma decisão, o processo está correndo, então ainda teremos cenas dos próximos capítulos com toda certeza. Não sei se deu para entender, se não deu para entender, me pergunta, eu vou explicar. O advogado do Palmeiras, nesse caso, é o Sica também, o André Sica? Não, o Sica, o Departamento Jurídico do Palmeiras, ele é advogado no caso da área civil. Na área criminalística, o advogado do Palmeiras é outro, chama Euro Bento, ele é especialista no processo criminalista mesmo, assim como o Celso Vilardi, que é o advogado da W Torre, também é especialista na área criminalista. Até tem uma curiosidade, os dois foram parceiros de mestrado e tudo mais, mas agora trabalho, né? Amizades à parte. Ô Danilo,
para explicar até para o nosso público e para talvez quem não esteja tão por dentro do assunto, por que o Palmeiras pede esse bloqueio no valor de 128 milhões de reais? O Palmeiras entende que não foi feito repasse referente ao quê? Show, evento que tem no Allianz, que ele merecia receber o quê? Uma porcentagem de cada show e não foi repassado nunca? Há quanto tempo? Só para explicar para o nosso público, por favor, Danilo. Vamos lá. O Palmeiras entende que essa não é uma questão de arbitragem e, por isso, levou à Justiça Comum e a Leila dá entrevistas abertamente, tá? Se fosse confidencial, a Leila não poderia falar do tema e não poderia ir à Justiça. Na época que o presidente era o Paulo Nobre chegou a falar de uma discussão de cadeiras que estava na arbitragem e o Paulo Nobre foi multado imediatamente. Então o Palmeiras ele sempre sustenta, fala, olha, isso não está na arbitragem. Isso a gente pode levar à Justiça Comum. E aí, o que são esses 128 milhões? No contrato que o Palmeiras fez com a W Torre, esse contrato de 30 anos de cessão diária, né, que a W Torre pode explorar comercialmente o Allianz Parque, há algumas cláusulas. Eu também li a escritura e no item 4, se eu não me engano, está bem definida essa questão comercial. Então, o Palmeiras tem direito a uma porcentagem do name rights, a uma porcentagem do camarote, a uma porcentagem de shows, a porcentagem de bar, porcentagens de várias explorações comerciais que a W Torre faz no Allianz Parque. E aí, a cada 5 anos, essa porcentagem sobe. Então, para algumas propriedades é de 15, depois de 5 anos sobe para 20, para 25, quando chegar em 30 anos, o Palmeiras tem 100%. E aí a outra propriedade é de 10, sobe para 15, enfim, ela tem uma variação entre propriedades ali. E mês a mês, a W Torre deve repassar um boletim financeiro ao Palmeiras, falando: olha, fiz tantos eventos, fiz o show aqui, recebi tanto, você tem direito a tanto. E a W Torre ela faz isso mensalmente, só que ela não repassa essa verba por entender que há uma discussão de débito e crédito, de quem deve para quem, do que o Palmeiras precisa também pagar para a W Torre. Já o Palmeiras, isso, que o Palmeiras precisa pagar para a W Torre. Já o Palmeiras diz, olha, isso não está na arbitragem, a gente tem uma arbitragem com a W Torre para discutir outros fatores que não esse. Essa questão de exploração comercial está bem definida, não há dúvida, e não está na arbitragem, está na Justiça Comum e agora no 23º Distrito de Polícia por apropriação indébita. Então é uma treta em todos os versos, multiversos, mundos, esferas e todo lugar que pode ter. Eu não entendi ainda em questão do que o Palmeiras deveria pagar para a W Torre. Então, na arbitragem, eles discutem alguns temas, por exemplo, do quantas cadeiras o Palmeiras tem que ceder à W Torre. Essa discussão é antiga, camarotes, né? Eu era setorista. A arbitragem é antiga já. 2013 e 2014 já se falava disso, quando o Allianz se inaugurou em 2014. Quando você era setorista do porco, né, Razan? Por isso Exatamente. que você lembra. Essa discussão é bem antiga. E aí essa discussão, de fato, ainda não acabou. Essa dos 128 milhões, mais uma vez, a W Torre sustenta que também está na arbitragem. O Palmeiras diz que não. E a Justiça Comum, na segunda instância, entendeu que ela não pertence à arbitragem. Mas agora, em uma nova decisão, a Justiça suspendeu essa execução de 128 milhões. Ou seja, é uma treta que, assim, não tem hora para acabar, Zan. Não sei se vocês têm de primeira, sábado, domingo, segunda, terça,